Olá, minha gente! Estamos aqui em uma edição do Troco Ideias, que é super especial, porque nós vamos falar do eixo Ser Nós. O que é ser nós? Né? Nosso eixo do Troco Ideias, que fala do ser nós, fala justamente de vocação, de nós nos encontrarmos na vida, entendermos o nosso propósito, entendermos essa caminhada, né, de autoconhecimento, de expansão da consciência, de como a gente contribui ao mundo, né, aporta à comunidade, com as nossas vocações, com a nossa arte, com a nossa felicidade. E temos um convidado super especial hoje, que é o Felipe, né? E eu quero que o Felipe conte pra gente um pouquinho do que ele faz. O Felipe é ator, né? Ele trabalha com teatro, tem N formações nessa área, mas eu vou deixar que tu explique pra gente. Felipe, conta um pouquinho pra gente dessa tua arte. Então, eu comecei a fazer teatro tem quase 10 anos, aqui em Santana do Livramento. Participei de um teste de elenco que a minha mãe queria que eu fizesse há muito tempo e eu me negava um pouco a fazer. E então, em determinado momento, eu falei, vou tentar, mas eu vou tentar por mim. Eu não vou tentar pelo que os outros estão me dizendo a tentar. Aí, quando eu passei no teste de elenco, assim, que eu comecei a experimentar possibilidades do teatro, eu não conseguia mais visualizar outra coisa. Eu não conseguia mais pensar em possibilidades a gente pensa, né? Mas em o que eu quero seguir de fato, acabava sendo teatro. Então eu sou formado, sou licenciado em teatro pela UFPEL. Atualmente estou fazendo mestrado em arte cênica, sou ator, sou diretor, trabalho com cinema também, quando é possível. E, enfim, artista, etc, né? A gente faz tudo que é possível dentro das artes. Perfeito, Felipe. E o que faz o artista ter esse brilho no olho? Eu acho que... Ai, brilho no olho? Obrigado, Sim, muito brilho no olho. Eu acho que quando a gente decide trabalhar com uma coisa que a gente de fato gosta, com uma coisa que, eu não sei, sabe, faz movimentar o corpo, faz a gente se expressar, faz a gente expurgar nossos demônios a partir da arte, assim, eu acho que a gente encontra um caminho que é possível tanto da gente trabalhar, se sustentar e fazer uma coisa que vai nos fazer bem para a alma, sabe? Que vai nos cuidar do nosso interno também, sem ser um trabalho que nos adoece. Eu acho que é por aí. Perfeito. E não só cuidar da gente, né? Eu acho que cuida muito das pessoas, a arte. Nesse momento de pandemia, né, Felipe? A gente vê o papel que a arte, que o humor e que todas as expressões de arte, né, tiveram em manter a gente são. Nos manter firmes. Então a gente tem uma gratidão imensa, né, pelo trabalho de todos os artistas, de todas as pessoas que trabalham com arte. Minha gratidão a todos vocês, né? Mas me diz uma coisa, Felipe, a gente sabe que trabalhar com arte é lindo e inspirador, mas é um desafio, né? E a gente sabe que, com certeza, quem está nos ouvindo conhece algum colega que tem aquela vocação para a arte, mas sempre ouviu alguma palavra de desincentivo, né? E isso é duro. Mas o que faz o artista seguir adiante e falar, não, vamos lá. Capaz que existe muito mito, né? A respeito do ser artista, de que vai dar errado, de que você não vai ter meios de prover a sua subsistência. Eu acho que existem muitos mitos a respeito disso. Seria muito bacana você falar um pouco pra gente sobre isso, encorajando quem tem essa vocação. Eu acho que mitos sobre isso também, mitos de que a gente trabalha só por amor à camisa, né? Quando há muito amor à camisa também, mas também tem toda essa questão da profissionalização, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tô formado na área, né? É uma coisa que a gente busca sempre se aprimorar. Mas eu acho que sobre isso, do porquê que a gente continua fazendo, acho que muita teimosia. Acho que tem muita teimosia envolvida. Mas também eu acho que quando a gente tá pelo menos eu, né? Não vou falar a gente. Quando eu tô no palco e eu vejo que eu tô contando uma história, que as pessoas elas podem se identificar, que as pessoas elas podem sair dali transformadas de alguma forma, refletindo sobre alguma coisa, eu acho que isso me motiva a querer continuar, sabe? Porque tanto a gente ensaia bastante, tanto quando eu li aquele roteiro, quando eu ensaiei com os meus colegas e aquilo me transformou de certa forma, aquele é o momento de eu transformar as outras pessoas, sabe? E claro que a arte não tem só esse papel, a arte também tem todo o papel do entretenimento, tem todo o papel também de fazer parte de toda uma sociedade, né? De toda uma estrutura social, assim. Pelo menos para mim, essa questão de
transformar e ser transformado, essa troca que a gente tem, porque eu consigo me alimentar com o que o teatro está me dando e alimentar os outros, sabe? Perfeito. Eu acho que é muito por aí também. Sim. Esse instrumento, né, do teatro, ele toca muito profundamente nas pessoas, né? Isso eu acho muito interessante. Em muitas camadas também, né? Porque Sim. não é só no que eu tô trabalhando. Não tem modo ator, sabe? Sim. Eu não subo no palco e ali eu liguei a minha botão. chavezinha do ator. Não, o ator ele tá aqui o tempo inteiro. Eu tô Sim. conversando com você, eu tô vendo a sua expressão, eu Claro. tô estudando aqui também, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente percebe essas coisas do ser humano, sabe? Eu acho que a arte lida muito com o ser humano, com as peculiaridades que o ser humano traz, com as especificidades que o ser humano, diferente dos outros animais, pode nos trazer, e também pensando em relação com os outros animais, sabe? Eu acho que a arte nos faz ter esse olhar sensível, assim, de como... de se apaixonar pelo ser humano, sabe? Perfeito. Lindo demais. Tá, nós estamos aqui num lugar bastante peculiar, né? Eu imagino que traz algum saudosismo à tua Sim. memória. Gostaria de compartilhar com a gente um momento que você tenha vivido aqui que te marcou e que tu sabe que marcou outras pessoas. Isso é muito bacana a gente fazer essa troca. A gente está aqui na Sala Cultural, né? É um espaço que eu já me apresentei muitas vezes, tanto em companhia, tanto com solo, com outras pessoas, que não necessariamente era a companhia que eu estava trabalhando, mas eu acho que a gente sempre acaba caindo nessa, né? Ver minha mãe Sim. na plateia, sabe? Assistindo e tendo toda essa troca, assim... me fazia pensar que ela estava entendendo, sabe? Isso é uma coisa muito interessante, Sil. A minha mãe, ela sempre apoiou, sabe? Uhum. A minha mãe, ela sempre incentivou que eu fizesse o que eu queria fazer. Independente de se fosse render muito dinheiro ou não, Sim. independente de se fosse ser uma carreira promissora ou não, ela sempre jogou essa bola pra mim, sabe? Faz o que você acha que você tem que fazer e a gente vai vendo, e a gente vai ajustando, sabe? Então não tinha essa pressão. E ela tava sempre aqui, ela tava sempre na plateia, sabe? Então eu acho que pra mim, nos momentos que eu subia em cena e via ela na plateia e tinha esse apoio, que eu podia contar com esse apoio, assim, os momentos que eu mais me lembro, assim, desse palco, sabe? Era gratificante. Era muito gratificante, era acolhedor, sabe? Sim. Porque se não desse certo, eu tinha um ombro pra correr, sabe? Mas sempre foi possível. Acho que dá errado também a parte do aprendizado, né? Dá errado. Uma coisa que me chama a atenção no teatro é justamente esse exercício dos personagens, né? Uhum. Porque eu imagino, embora nunca tenha atuado, assim, na verdade a gente atua todos os dias, dizem, né? Que para cada pessoa a gente é um personagem. Mas essa questão de você, quando você tem que, como que eu digo? Interpretar um personagem, e que às vezes que são pessoas diferentes, né? Claro que você vai levar um pouco de ti para ali, mas você aprende muito, né? Porque tu te coloca no lugar de uma outra pessoa, de um outro universo, de outras vivências, né? E aquilo vai te transformando. Eu imagino que o artista, mais do que qualquer outro, é aquela metamorfose ambulante. Sim. Mesmo, que vai caminhando, né, por personagens e vai se modificando. É um exercício muito de empatia, né? E isso é uma coisa que eu estava conversando com um amigo, inclusive, sobre essa questão dos personagens, né? De passar por muitos personagens. Às vezes a gente não gosta do nosso personagem, né? Às vezes o nosso personagem tem atitudes que a gente questiona, às vezes o nosso personagem tem coisas que a gente não faria, mas aí quando a gente tem que interpretar um personagem que a gente não concorda, a gente não pode julgar ele, porque quem vai estar vivendo ele é a gente. Então esse exercício de não julgar e entender as coisas do porquê que aquele personagem está fazendo aquilo, o que leva a gente, como ator, a compreender esses mecanismos, essas engrenagens, sei lá. Eu acho que te coloca em outro lugar, sabe? Sim. Te coloca em outro ponto de vista, talvez. Perfeito. Outro ponto de vista. Maravilhoso. Tá. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência como artista aqui na Fronteira. Aqui em Livramento? Isso. Então, eu comecei aqui. Foi meu primeiro palco, literalmente. Esse aqui é meu primeiro palco. Comecei fazendo teatro na Companhia P com P, que existe há mais de 14 anos aqui na cidade. E tanto a P com P na época tinha a escola de teatro, quanto a própria companhia, né? Eu participava um pouco dos dois, assim, na escola, aprendendo técnicas e as coisas mais
do trabalho do ator e na companhia fazendo isso rodar, né, no palco, digamos assim. E aí, então, quando eu acho que a minha experiência aqui, ela tem um pré-faculdade e um pós-faculdade, né? Que eu aprendo muito aqui, faço muitas coisas aqui também, depois eu saio para me formar mais e volto para cá com novos olhares e com uma nova bagagem, né? Eu me sinto mais apto agora a me integrar nesse cenário cultural que a cidade tem, sabe? Sim. E o que você sonha para essa fronteira, do ponto de vista do teatro? Eu sonho que as pessoas tenham a oportunidade de fazer, sabe? Eu acho que eu tive essa oportunidade, eu vi esse teste de elenco, eu pude ir lá fazer. E eu quero que outras pessoas vejam essas portas abertas, assim, que elas podem entrar e experimentar. E às vezes tá tudo bem não dar certo também. Tá tudo bem talvez você não se identificar. Mas eu quero que as pessoas possam tentar, sabe? Eu quero que as pessoas possam assistir. Eu quero que possam experimentar, vivenciar e ver como é que é experimentar teatro, sabe? Eu acho que é uma coisa que todo mundo tinha que passar. Maravilhoso. Foi com 6 anos o teu primeiro? Não, foi aos 13. 13 isso. Anos. Tá, então se tu pudesse deixar uma mensagem para um guri ou uma guria de 13 anos que está ali achando que tem essa vocação, né? Olhar lá para trás, pro personagem lá de trás, o Felipe lá de trás. O que tu diria para esse guri, para essa guria? Eu acho que a principal coisa é eu encorajar, né? É eu saber que às vezes não é talvez a profissão que a gente tenha de uma forma mais usual, assim, que nos mostram na escola, tipo, você pode ser isso aqui se você quiser, sabe? Sim. Mas eu acho que é despertar o lado Alice na pessoa, sabe? Da Alice do País das Maravilhas, aquela menina curiosa, assim. Eu acho que eu diria, desperte seu modo Alice, veja o que você acha, experimenta. E se você acha que é pra você, se você acha que pode dar certo, não se preocupa com o que estão falando, sabe? Não se preocupa com a questão financeira, com a questão de passar fome, porque isso vai resolver, sabe? A gente consegue portas, a gente consegue caminhos, existe uma rede de apoio de pessoas de teatro, assim, então eu incentivaria que experimentasse. Perfeito. Isso é bacana que você falou, existe uma rede, não está sozinho, né? Acaba que eu acho que essa pessoa ela vai se encontrar com um grupo, né? Vai fazer parte de um nicho e que todo mundo se apoia, todo mundo se divulga. Vive a mesma coisa, né? Vive a mesma coisa e não se sentir sozinho, né? Nessa vocação e nessa missão que a gente tem no mundo é muito importante. É super bacana. É verdade. Maravilhoso. Bueno, nós vamos deixar um convite para a galera, né? Porque a partir de hoje, né? Temos um momento do Troca Ideias aí especial. Uma solenidade teatro. Agora. Eu estou passando o bastão para o Felipe, que vai assumir os próximos episódios do podcast para trazer um pouco dessa realidade maravilhosa que existe aqui na nossa fronteira, no teatro, né? Com pessoas que trabalham com isso já há bastante tempo, que tem uma credibilidade, um nome, e para trazer incentivo para toda essa galera e principalmente reconhecimento, né, do que está sendo feito aqui por esses artistas que tem uma luta, que tem um empenho, que tem muita dedicação, muito talento para mostrar para todos nós, né, Felipe? Eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa para a gente deixar esse convite. Então, pessoal, agora nos próximos episódios eu vou estar conversando então com muitas pessoas que foram minhas inspirações para eu estar onde eu estou agora e onde eu estou querendo caminhar e seguir. E eu quero conversar com essas pessoas sobre as motivações que fizeram elas querer continuar fazendo teatro, a querer começar a fazer teatro também. E esse brilho no olho que a Sil falou, vocês vão perceber também que aparece em todos os olhares. Então, essa é uma coisa em comum assim, que eu quero compartilhar e que eu quero que vocês tenham a oportunidade também de ouvir da boca dessas pessoas que trabalham com teatro as possibilidades que a gente tem. Perfeito. Então, gente, como vocês sabem, nosso espaço aqui do podcast é para trocar ideias sobre coisas que transformam o nosso mundo para melhor e, sem dúvida, a arte e o teatro estão, né, são um dos pilares dessa transformação. Então, fiquem ligados aí, porque os próximos episódios vão ser maravilhosos, vai ter muita arte, muito teatro para todos nós assistirmos, né? Muito obrigado, Sil, e assistam, por favor, pessoal. Gente, Felipe Cremonini, muito obrigada. Muito obrigado.